Em 2009, o cinema ganhou um novo marco com Avatar, um filme que não só encantou o público, mas também mudou a forma como histórias são contadas nas telonas. Dirigido por James Cameron, um mestre em criar mundos grandiosos, o longa nos leva a Pandora, um planeta alienígena, cheio de cores, criaturas exóticas e uma cultura única. A história acompanha Jake Sully, um ex-fuzileiro paraplégico, que embarca em uma missão que transforma sua vida. Vamos mergulhar nesse universo e entender por que esse filme é tão especial. A trama começa com Jake, um homem que perdeu o movimento das pernas, mas não a vontade de viver. Ele é chamado para substituir seu irmão em um projeto ambicioso: controlar um avatar, um corpo híbrido humano-nave, para se infiltrar na população nativa de Pandora. O objetivo? Convencer os Na'vi a deixarem sua terra sagrada para que humanos possam explorar um mineral valioso. Mas o que parecia uma missão simples se torna uma jornada de autodescoberta, lealdade e conexão com algo maior. Pandora é, sem dúvida, um dos grandes destaques do filme. O planeta é um espetáculo visual, com florestas bioluminescentes, montanhas flutuantes e criaturas que parecem saídas de um sonho. James Cameron usou tecnologia de ponta, como a captura de movimento em 3D, para dar vida a esse mundo. Cada planta, cada animal, foi criado com tanto cuidado que o espectador realmente acredita estar em outro planeta. Essa imersão é um dos motivos pelos quais Avatar marcou a história do cinema. A cultura dos Na'vi, os nativos de Pandora, é outro ponto forte. Eles vivem em harmonia com a natureza, conectados por uma rede espiritual que une todos os seres vivos do planeta. Essa relação contrasta com a visão dos humanos, movidos por ganância e destruição. Jake, interpretado por Sam Worthington, começa a questionar os valores de sua missão ao conhecer Nateri, uma guerreira Na'vi que o ensina sobre respeito, equilíbrio e coragem. A química entre os dois é cativante e dá coração à história. Os efeitos visuais de Avatar foram revolucionários. O filme usou tecnologias que ainda não eram comuns na época, como câmeras 3D avançadas e animação por captura de movimento. Isso permitiu que os Na'vi, com seus rostos expressivos e movimentos fluidos, parecessem incrivelmente reais. A equipe de Cameron passou anos desenvolvendo cada detalhe, desde a textura da pele dos personagens até o brilho das plantas à noite. O resultado? Um filme que ainda hoje parece moderno e impressionante. Além da parte técnica, Avatar traz mensagens poderosas. A luta dos Na'vi contra a exploração humana reflete questões reais, como a preservação do meio ambiente e o respeito por culturas diferentes. O filme nos faz pensar sobre o impacto de nossas escolhas e a importância de proteger o que, ou seja, essa camada mais profunda, eleva a história, fazendo dela mais do que apenas um blockbuster de ação. Os personagens também são um ponto alto. Jake Sully é um protagonista que cresce ao longo do filme, saindo de um soldado desiludido para um líder disposto a lutar por Pandora. Naturi, vivida por Zoe Saldana, é forte, determinada e cheia de emoção, trazendo um equilíbrio perfeito entre graça e coragem. Outros personagens, como a cientista Grace Sigourney Weaver e o vilão Quaritch Stephen Lang, adicionam camadas de conflito e humanidade à narrativa. Nos bastidores, Avatar foi um projeto ousado. James Cameron esperou anos para que a tecnologia alcançasse sua visão. Ele queria que o público não apenas assistisse ao filme, mas vivesse Pandora. O orçamento altíssimo, de cerca de 237 milhões de dólares, foi justificado pelo sucesso. O filme arrecadou quase 3 bilhões de dólares e se tornou o mais lucrativo da história na época. Curiosidades como o idioma Na'vi, criado por linguistas, mostram o nível de dedicação envolvido. O impacto cultural de Avatar é inegável. O filme inspirou parques temáticos como o Pandora, The World of Avatar, na Disney, e abriu caminho para sequências que continuam a expandir esse universo. Ele também reacendeu o interesse por filmes em 3D, influenciando a indústria cinematográfica. Por anos, mesmo com críticas sobre a simplicidade da história, a experiência visual e emocional de Avatar conquistou milhões de fãs. Mais de uma década depois, Avatar ainda é uma obra-prima que mistura tecnologia, emoção e reflexão. Ele nos lembra que o cinema pode ser mais do que entretenimento. Pode ser uma janela para novos mundos e ideias. Se você ainda não assistiu ou quer revisitar Pandora, prepare-se para uma jornada inesquecível. E aí, qual é a sua parte favorita de Avatar? Conta aqui nos comentários e vamos continuar essa conversa. Em 2009, o cinema foi sacudido por uma obra que redefiniu o
que significa contar histórias nas telonas. Avatar, dirigido pelo visionário James Cameron, não é apenas um filme, mas uma experiência que transporta o público para Pandora, um planeta alienígena cheio de vida, cores e conflitos. A história de Jake Sully, um ex-fuzileiro em busca de redenção, é o fio condutor de uma narrativa que mistura aventura, romance e uma mensagem poderosa sobre conexão com o mundo natural. Vamos explorar por que Avatar se tornou um fenômeno global e continua relevante até hoje. A jornada começa com Jake Sully, interpretado por Sam Worthington, um homem que perdeu o movimento das pernas após um acidente. Desiludido, ele aceita uma missão improvável: substituir seu irmão falecido em um projeto científico em Pandora. Lá, ele assume o controle de um avatar, um corpo híbrido que mistura DNA humano com o dos Na'vi, os nativos do planeta. Sua tarefa inicial é infiltrar-se na comunidade Na'vi para convencer os habitantes a abandonarem sua terra sagrada, permitindo que humanos explorem um mineral raro chamado unobitânio. Mas ao mergulhar nesse novo mundo, Jake começa a questionar tudo o que acreditava. Pandora é um dos maiores triunfos de Avatar. O planeta é um espetáculo visual, com florestas que brilham à noite, montanhas que flutuam no céu e criaturas que parecem saídas de um sonho. Cada detalhe, desde as plantas bioluminescentes até os gigantescos animais alados, foi criado com uma atenção obsessiva. James Cameron e sua equipe usaram tecnologias revolucionárias, como a captura de movimento em 3D, para dar vida a esse ambiente. O resultado é uma imersão tão profunda que o espectador se sente parte daquele universo, como se pudesse tocar as folhas ou voar com os Banshees. Os Na'vi, habitantes de Pandora, são o coração cultural do filme. Altos, com pele azul e uma conexão espiritual com a natureza. Eles vivem em equilíbrio com seu planeta, guiados por Aiwa, uma força que une todos os seres vivos. Essa filosofia contrasta com a abordagem dos humanos, que chegam a Pandora movidos por interesses econômicos. Naturi, interpretada por Zoe Saldana, é uma guerreira Na'vi que guia Jake pelos costumes de seu povo. A relação entre os dois cresce de desconfiança para um amor profundo, trazendo emoção e humanidade à história. A atuação de Saldana, capturada com precisão pela tecnologia, dá vida a uma personagem que é ao mesmo tempo feroz e delicada. A tecnologia por trás de Avatar é um marco na história do cinema. James Cameron esperou mais de uma década para que os avanços tecnológicos permitissem realizar sua visão. O uso de câmeras 3D estereoscópicas e a animação por captura de movimento criou personagens como os Na'vi, que têm expressões faciais tão realistas que é fácil esquecer que são digitais. A equipe de efeitos visuais, liderada pela Weta Digital, passou anos desenvolvendo cada detalhe, desde a textura da pele dos Na'vi até o brilho das plantas à noite. O filme não apenas impressionou o público, mas também estabeleceu um novo padrão para produções de grande escala. Além da beleza visual, Avatar carrega mensagens que ressoam profundamente. A luta dos Na'vi contra a exploração humana reflete questões atuais como a destruição ambiental e o desrespeito por culturas indígenas. O filme nos convida a refletir sobre como tratamos nosso próprio planeta e as consequências de priorizar o lucro acima de tudo. Jake, ao aprender os valores dos Na'vi, passa por uma transformação que o leva a escolher um lado na guerra iminente. Essa narrativa de redenção e conexão toca o coração do público e dá ao filme uma camada de profundidade que vai além do espetáculo. Os personagens de Avatar são outro ponto forte. Jake Sully é um protagonista complexo como Kondo Como, um soldado perdido e evoluindo para um líder que abraça uma nova causa. Naturi é uma figura cativante, com sua força e vulnerabilidade brilhando em cada cena. Outros personagens, como a cientista Grace Augustine, interpretada por Sigourney Weaver, trazem uma perspectiva científica e empática. Enquanto o Coronel Quaritch, bebido por Steven Lang, é um vilão implacável, que representa a ganância. Cada atuação, combinada com a tecnologia de captura, cria um elenco memorável. Nos bastidores, Avatar foi uma aposta arriscada. Com um orçamento de cerca de 237 milhões de dólares, o filme exigiu anos de planejamento e inovações. Técnica. James Cameron, conhecido por sucessos como Titanic, queria que o público não apenas assistisse ao filme, mas vivesse Pandora. Ele trabalhou com linguistas para criar o idioma Na'vi, com biólogos para desenhar a fauna e flora, e com engenheiros para desenvolver equipamentos de filmagem. O resultado foi um sucesso estrondoso. Avatar arrecadou quase 3 bilhões de dólares, tornando-se o filme mais lucrativo de sua época. O impacto de Avatar vai além das bilheterias. O filme inspirou um parque temático na Disney,
O Pandora menos The World of Avatar, que recria o planeta com detalhes impressionantes. Ele também reacendeu o interesse por filmes em 3D, influenciando a indústria cinematográfica por anos. História dos Na'vi e sua luta por sobrevivência tocaram milhões de pessoas, gerando debates sobre meio ambiente, colonialismo e espiritualidade.